e na administração do meu tempo eu coloquei alguns alarmes, então vocês vão escutar tocando a cada 15 ou 20 minutos para eu ter uma ideia de como que está o andamento. Eu agradeço, né, o convite de todos, principalmente ao Joner, que eu já o conhecia, mas eu não sabia, não lembrava que era ele, depois que a gente se falou, que daí a gente se reconheceu. Essa palestra de hoje, essa é uma aula, uma interatividade entre a gente. Eu vou falar sobre UX, UI, UX, UI, UX. O termo é como vocês preferirem dizer no português, no inglês ou no português. Eu vou falar de forma didática, então, eventualmente, para aqueles que já fizeram o curso, já passaram por essa disciplina, já passaram por esse assunto, esse tema, vai ser uma revisão, uma oportunidade de ver de uma perspectiva diferente da que vocês já tiveram. Eu acredito que eu falo de acordo com aquilo que eu trago da academia, mas também com o que eu vivencio no mercado de trabalho. As falas, as citações, eu sempre coloquei ali no slide autoria, e quando não, é uma perspectiva pessoal. Beleza? Então, só um segundo. Então, nosso tema hoje é UX, UI. E vocês vão perceber, eu vou falar várias vezes UI, UX. Ou seja, eu falo um no português e o outro no inglês. Eu já falo errado. Bom, gostaria de me apresentar. Primeiramente, o meu nome é David, né? David Nakagawa. Eu sou diretor de criação na Digimax EdTech, que é uma empresa que trabalha com uma AdTech, né? Um recorte da área da MarTech, que são empresas que empregam tecnologia, alta tecnologia para gestão em marketing. A Digimax, ela trabalha com distribuição de mídias, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a empresa no final, porque eu quero estender para vocês um convite relacionado ao trabalho e oportunidade de emprego e estágio. Sobre a minha formação, eu sou formado em design de moda pela Universidade Estadual de Maringá, no mesmo período que o Joner, de 2004 a 2007. Eu fiz algumas disciplinas de design, como um crossover, mas eu não sou formado também em design de produto. Eu também me formei em engenharia civil pela Universidade de Gaia, Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. O período parece extenso, mas é porque eu tive um gap ali entre o calendário daqui e o calendário de lá. Eu tenho uma MBA em Comunicação e Marketing pela Universidade Paulista e uma MBA em Sistema de Produção e Gestão Industrial. Eu tenho um curso objetivado de Fashion Business Translate na St. Giles, em Londres. E eu fiz um internato, que é um curso, é como se fosse um estágio de verão, né? Em impressão 3D, no Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago. E atualmente eu sou mestrando em engenharia urbana, e aí a engenharia urbana eu entrei como engenheiro civil, mas a minha pesquisa, eu consegui agregar as duas coisas, a engenharia civil e o design, trabalhando com design de interfaces para dispositivos IoT, dispositivos de controle e automação. Bom, sobre a minha experiência, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque minha família um tio meu tem uma gráfica em Marialva, então desde muito novinho, desde os 13 anos, eu comecei a trabalhar como arte finalista em 1997. Então, esse ano, eu completo em setembro 25 anos de profissão. Então, assim, eu comecei como arte finalista, na época, comecei com Corel 3 e Photoshop 1, fazendo desenho. Na época, fazer arte final era uma arte mesmo. Você tinha que fazer uma parte no computador, uma parte na mão, uma parte no tipo metálico, fazer teste na impressão boca de sapo, na rotativa, até dar certo. Uma parte do que a gente queria desenhar tinha que ser feito no vegetal, na mesa de luz, recortado, montado. O tempo, naquela época, as coisas não eram tão fáceis quanto agora. Eu também trabalhei bastante tempo como designer gráfico de online e offline, né? Tanto para mídia digital, como para mídia off em geral. Tanto para publicidade, como para identidade visual, embalagem, prototipia. Trabalhei como web designer
trabalhei como web designer, trabalhei como designer de estampas, design de produto e designer de moda estilista, que é a minha formação. Trabalhei na área em Maringá, em Marialva, em São Paulo, em Cianorte, eu morei 5 anos em Cianorte e fiz estágios fora do Brasil. Já fui gerente de criação e desenvolvimento de produto e hoje eu sou diretor de criação da empresa, como eu citei para vocês, trabalhando exclusivamente para a empresa e para o mercado da publicidade e marketing digital. Claro que isso aqui é o que vai no Lattes, né? Nesse meio de caminho, eu também já tive um boteco, tive uma boate, trabalhei como operário no Japão, mas esses são os adendos. Então, pessoal, falando sobre o UX, UI UX, gostaria de fazer um paralelo entre as duas coisas, né? Para quem está começando agora, para quem nunca teve, nunca ouviu falar do assunto ou só fez uma pesquisa por conta, é legal que eu divida o meu ponto de vista com um paralelo bem sintético entre as duas coisas. Então, UX Design, que reverbera sobre a experiência do usuário, enquanto o UI reverbera sobre a interface do usuário. Enquanto o UX trata de uma área que faz levantamento de como o usuário interage com o produto a partir de alguns elementos, o UI trata de uma área voltada para a criação de interfaces mais fáceis e amigáveis a partir de um projeto visual. Eu gosto muito dessa representação, que eu não sei quem foi que fez isso a primeira vez, mas de um cérebro em que, em um lado, ele está bem realístico e no outro ele está bem abstrato, bem artístico. E por que isso é legal? Porque ele faz uma dualidade também com o significado de uma área e outra, né? Com uma perspectiva, não, mais do que uma área, é uma perspectiva do UX e do UI. Porque o UI ele se preocupa com o belo, se preocupa com a aparência, com o detalhe, com o resultado visual. Enquanto que o UX se preocupa com a experiência. Então, se você pensa nesse cérebro, além de mais realístico, ele está mais orientado para a pessoa, porque ele fala sobre os sentimentos, sobre a realidade da experiência do usuário. E o outro fala sobre o belo, a representação estética, a interpretação estética da aparência. Então, enquanto um faz um apelo cognitivo ao emocional humano, o outro faz um apelo visual à intuitividade dessa mesma pessoa. Um busca a satisfação da interação e o outro busca o encantamento visual. Então, o UX Design, basicamente, bem resumidamente, ele planeja o bom e o funcional, enquanto que o UI Design o desenho belo e funcional. Isso aqui é só um resumo do que, na verdade, a gente vai se estender e falar mais em detalhes. Gosto muito dessa imagem porque ela subdivide alguns aspectos ou os componentes do trabalho de um profissional ou de outro. Então, o UI enquanto ele se preocupa com o visual design, as cores, o design gráfico, os layouts, a tipografia, UX é mais sobre o design da interação, pensar no protótipo, pensar no plano, nas telas, no wireframe das telas, a arquitetura das informações e nos cenários possíveis de uso. E aí, queria falar sobre esses dois caras. Na verdade, assim, pensar em UI ou UX é dar nome aos bois para um processo que existe desde sempre, desde quando a gente pensa, planeja e executa design, a gente já trabalha fatidicamente com todos os processos que essa sigla representa. Mas foram esses caras que usaram pela primeira vez esse termo e popularizaram o mesmo. UI, a autoria do UI é atribuída ao Nielsen, acho que muitos de vocês já conhecem o Nielsen, as heurísticas de Nielsen, as 10 que previnem para que nós não cometamos erros básicos. E o UX Design o autor do termo é o Donald Norman, ele é um design thinker, ele é um cientista cognitivo e um professor de ciência cognitiva, além de ter atuado ativamente com branding. E eu queria mostrar essa citação porque o que acontece? Enquanto o Nielsen ele faz uma citação
que valida a ideia da experiência, o Norman faz uma citação que valida a estética. Então, vamos lá. Nielsen, ele diz que mesmo os melhores designers produzem produtos de sucesso apenas se seus projetos resolverem os problemas corretos. Uma interface maravilhosa para os recursos errados falhará. Então, ele traz o princípio da interface, mas reforça a importância do propósito, do uso e de responder a alguma coisa, atender a uma necessidade, resolver um problema. E já o Norman diz que não é suficiente que construímos produtos que funcionam, que são compreensíveis e utilizáveis. Também precisamos construir produtos que trazem alegria e excitação, prazer e diversão, e sim, beleza para a vida das pessoas. Ou seja, ele, que é o criador do termo do UX, e que remonta à experiência, a atender a necessidade, pesquisar e planejar o produto, também valida muito a importância da estética, da aparência e do belo. Então, trocando em miúdos, um defende uma ideia, o defende o outro, mas os dois conciliam a mesma e reforçam a importância do pensamento conjunto e do trabalho conjunto. Então, se o UX e UI design eles são complementares, a gente pode partir para fazer algumas afirmações, validar algumas premissas, que são áreas e aspectos que se complementam. Há uma sinergia entre as duas áreas. E muitas vezes o trabalho é construído em paralelo, com vários pontos de interseção. Você, como profissional que vai atuar no mercado, seja qual for o desenvolvimento de produto, o design industrial, o design de interfaces digitais, você pode escolher uma preferência. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir seguir tua trilha de uma boa atuação profissional sem resbalar na outra área, no outro aspecto do design. Da mesma forma, você pode se propor a atender a ambas. E uma coisa que é definitiva, principalmente no mercado digital, no momento que a gente está vivendo, é que o mercado está aquecido e acessível para qualquer uma das duas, dentre outras áreas relacionadas. E quando eu digo mercado, eu não estou falando só do mercado interno, como também o mercado internacional, para a atuação do profissional brasileiro. E por que é importante frisar isso? Porque, assim, se a gente parte de uma premissa, ou parte pelo menos de uma cultura de que o brasileiro é difícil a gente atender um mercado internacional, porque a nossa formação às vezes é muito aquém, em várias áreas. Não é o que acontece com o design. Assim como também não é o que acontece com o desenvolvedor de sistema, com os desenvolvedores, com os programadores e etc. Existe sim muito talento brasileiro que é atrativo aos olhares internacionais, sabe? Principalmente para a área do design. O brasileiro ele tem uma vivência, uma forma de ver o belo que é muito experimental. Então a gente tem uma habilidade de criar com base nas nossas experiências pessoais, nas nossas relações interpessoais, mesmo se nos falta na nossa base de educação muito daquela cultura de entender a arte, entender das referências, entende? Então imagina o nosso potencial se a gente trabalhar as duas coisas, mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. O UI Design, ele trabalha executando interfaces. Então, resumidamente, ele trabalha executando as interfaces. E por que eu digo executando? Porque, embora ele pense e planeje, é fundamental e essencial que ele foque em fazer. Essas interfaces são pontos de ligação. Toda vez que a gente está falando de interface, é comum a todos nós, principalmente aos que estão estudando massivamente o ambiente digital, que a gente pense só num celular, num computador ou algo parecido. Mas, na verdade, uma interface é muito mais que isso. Para aqueles que tiveram contato com o design de produto, a gente visualiza que entre o usuário e os produtos e serviços sempre existe uma interface. E as pessoas elas usam a interface bem mais do que contabilizariam se você perguntasse. Porque uma interface pode ser um painel de um micro-ondas, de uma geladeira, o painel do seu carro, seja ele automático ou não, elétrico ou não. É uma tela de um celular, mas também é uma maçaneta de uma porta.
E definitivamente, sem a maioria das interfaces que a gente muitas vezes não, entre aspas, valoriza, a vida seria muito mais complicada. E assim, o resultado de um trabalho de uma interface, ele pode ser muito simples de entender e interagir como um Candy Crush, que todo mundo usa, tem muita programação ali por trás, tem muita mini transação que a gente precisa comprar os poderzinhos e pagar a mensalidade para poder ter algo além, e isso é o que valida a viabilidade monetária de desenvolver alguns aplicativos. Como ele também pode ser complicado. Outras interfaces não são tão simples assim. Agora, pensa comigo, se de um painel de uma aeronave como essa, se esse é o resultado depois de empregar muito dinheiro, muito tempo, muita pesquisa, muita validação e muitos profissionais qualificados, imagina se não tivesse o planejamento e não tivesse o profissional de design, o engenheiro trabalhando nisso. Eu imagino que controlar e pensar em todas as possibilidades de uma máquina, de um aparelho tão grande, tão poderoso, sem você ter uma forma de acionar ou dar resposta a várias possibilidades, seria bem mais complicado. Então vamos lá. E o iDesigner utiliza de vários conhecimentos. Quando a gente fala de conhecimento, é tudo aquilo que está para além do que a gente considera um talento. Muita gente fala assim, fulano não é bom para isso, fulano é bom para isso. Eu tenho talento, eu gosto, eu não gosto. Eu sempre tenho para mim que, assim como quando eu era criança, a mamãe falava assim, você gosta de tal coisa? Um legume ou alguma coisa do tipo? Eu sempre falava que sim, porque eu sabia que se eu falasse que não, ela ia me fazer comer aquilo lá a semana inteira. Ela ia comprar uma caixa do que quer que fosse e me fazer comer a semana inteira. Então, com base nesse conhecimento empírico, eu qualifico que, tudo que a gente precisa dizer que gosta ou não, que sabe ou que não sabe fazer, tem a ver com aquilo que a gente realmente pesquisa, lê e pratica. Na minha opinião, assim como de muitos teóricos, a prática colabora. O conhecimento, a leitura, ele é fundamental para qualquer exercício de profissão. Então, eu valido muitos conhecimentos. E os conhecimentos que eu pontuei que são essenciais para quem quer ir além, para ter um plus no UI design. Sobre design visual, sobre arte e representatividade, e aqui eu incluo as técnicas de renderizar, as técnicas de trabalhar, os métodos e assim por diante. Eu sei que muitos de vocês, a esmagadora maioria, só vai ter o contato com o desenho digital, mas eu sugiro que em algum momento pega para fazer um carvão, pega para fazer um óleo sobre tela, um giz, qualquer coisa, porque aquilo dá um tato, sabe? Dá uma outra vista sobre tudo. Sobre design de interação, e aí a gente está falando mais sobre uso e aplicação, né? Objetividade do produto, sobre psicodinâmica dos elementos e principalmente das cores. Existem ótimos livros sobre o assunto, sobre Gestalt, sobre linguística e semântica, teoria do design de conversão. E aí, estão ligados sobre o que se trata? A gente não vai entrar em detalhes sobre tudo isso, porque daí é uma teoria, muito teoria. Mas pontuei por quê? Para quem quiser pegar e dar um print e vai estudar a respeito disso, uma leitura complementar, tipo, de 20 minutos a respeito, um vídeo, qualquer coisa, enriquece muito a nossa contrarresposta profissional, sabe? E daí muito mais do que isso. Então, esse aqui, só para pontuar, o design é uma área multidisciplinar, onde ninguém é obrigado a entender a teoria de tudo, mas todos precisamos ter a consciência de que uma leitura bem absorvida se converte em um combustível para aprimoramento do resultado criativo. E aí, jogando bem para o lado do profissional, para o trabalho mesmo, para o dia a dia do nosso trabalho, todas as empresas, elas são movidas por isso, né? Movidas por resultado. E aí o designer, ele é nada mais, nada menos do que uma fatia, uma parte do processo. E aí eu tenho o meu micro resultado dentro do meu trabalho e ele reverbera num resultado maior. Aquilo que eu faço de melhor é uma resposta mais positiva ou soma a resposta total da empresa. Então, tudo aquilo que eu posso ler, entender, assistir ou coisa do tipo, para enriquecer o meu repertório, é válido.
E aí, quando eu digo isso, eu digo para quebrar aquele paradigma de algumas pessoas que falam, mas eu não gosto de ler, eu não gosto disso, mas ver um vídeo, assistir um desenho, tudo enriquece, principalmente para a gente. Então, em outras palavras, tudo que a gente vê, tudo que você lê, ouve, assiste, observa e pratica, reverbera na qualidade do que você produz. E principalmente, bom gosto, muitas vezes, é o resultado de boas referências e bons argumentos. Aqui na empresa, às vezes, o pessoal pega e fala assim para mim, tipo assim, às vezes eu acho que você tem bom gosto, que você é uma mina de ideias, e às vezes eu percebo que, na verdade, você só está aplicando uma referência que você acabou de conhecer. Tipo, então, se eu assistir, por exemplo, nesse fim de semana, eu maratonei. Vou dar um exemplo até da minha camiseta. Eu tô vestindo aqui a camiseta do Batman, porque eu sou cadelinha do Batman desde sempre. E aí, quando eu assisti o filme, na segunda-feira eu já tava louco para fazer um criativo. Falei assim, quem que vai ser o criativo que eu vou colocar um preto com vermelho? Porque faz muito tempo que eu não uso um preto com vermelho. Uma sombra, um aspecto mais gótico. E aí, aquela semana tinha uma pontinha de gótico em tudo que eu tava fazendo. Ferramentas para o UI designer. Designer aplicável. Então, acredito que muitos já vão estar familiarizados com algumas dessas referências, outros vão estar vendo o nome pela primeira vez, mas pelo menos um aqui todo mundo conhece, o Photoshop. Mas a gente também tem o Sketch, o XD, o Maze, o Figma, o InVision, o Overflow, o Notion. Todos eles, embora quando eu falar de UX, eu também vou repetir algumas dessas logos, mas assim, importante frisar que em específico para UI, eles são válidos, porque eles permitem, eles flexibilizam, eles potencializam o criativo, o visual. E aí, lembrando que os 4 pilares do UI, das interfaces digitais, aquilo que você não pode deixar de parar para pensar a respeito, olha, meu celular tocou, são os botões, a tipografia, os ícones e as cores. Sobre as ferramentas para o UI Designer, o que é possível fazer? O que é essencial, primordial que tenha numa ferramenta para você falar, essa ferramenta é boa, ela é para mim? Perdão, isso aqui é de forma geral o que elas permitem fazer. Desenvolver wireframes, que são estruturas de relação entre as páginas, layout das telas e das faces, protótipos interativos, interfaces de voz, protótipos com controles e animações. E aí agora sim é o que eu estava falando, tipo, como é possível fazer. Algumas delas você trabalha na própria plataforma, são baseadas em browser ou web-based. Algumas delas você só consegue trabalhar sozinho, outras com times, trabalhando simultaneamente. Alguns desses softwares são para uso offline, não conectado, não em navegação. Algumas delas são para Open Code ou para você fazer uma contribuição em um projeto maior em andamento, e por aí vai. E agora sim, o que eu me atropelei no outro slide. O que eu tenho que levar em consideração ao escolher um desses aplicativos e entender se ele é válido ou viável para a minha atuação profissional, para o meu projeto? Primeiro, qual que é a curva de aprendizado? Quanto tempo você vai levar para aprender? Quão acessível é a informação? Porque assim, por exemplo, tipo, se você falar assim, olha, a minha forma de entender, mais fácil de aprender ou entender qualquer coisa é se tiver vídeo no YouTube. E se você pesquisar vídeo no YouTube sobre o XD e sobre o Photoshop, você dá um play, pipoca 1000 resultados na tua mão. Agora, se você for pesquisar sobre outros mais requintados ou mais específicos, tem menos conteúdo, ou o conteúdo que tem, você precisa fazer um investimento. Precisa ser uma ferramenta colaborativa? Por exemplo, se é um projeto que não é só seu, você tem um time trabalhando e o time é remoto. Você está aqui, está trabalhando com um time internacional. E, inclusive, algumas dessas plataformas, elas são bem orientadas para isso mesmo, né? Elas potencializam o trabalho em equipe. Qual tipo de interface e qual a fidelidade necessária?
Vou dar o exemplo do Figma. O Figma, ele é tão prático, trabalha em time, ele é open, você consegue pagar para ter o Plus ali e tal, mas ele serve ao propósito. Porém, ele não é tão fidedigno ao uso final, entende? Se você está, por exemplo, fazendo um projeto de um aplicativo ou de um site web, mobile, você não consegue aplicar tanto as funcionalidades, entende? Assim, tipo, você não consegue deixar ele tão pronto. Ele é mais sobre representar do que realmente é, executar, deixar pré-pronto. Quais as habilidades necessárias para o uso? Então, é sempre importante que a gente pense, use o UX e depois vai para o UI, né? Depois vai para a execução, depois de planejar. E na hora de executar, você sabendo tudo o que você precisa fazer com um determinado produto ou serviço final, você pensa de trás para frente, né? A primeira coisa que você pensa é o último, o uso. Então, que tipo de funcionalidades ele precisa e se esse aplicativo ou essa plataforma vai te dar essa contrarresposta. E por último, mas não menos importante, o quanto eu posso gastar. Porque, como eu disse no começo, algumas dessas. Eu não estou dizendo que vocês fazem isso ou que eu faça isso, definitivamente a empresa não faz, que é craquear aplicativo. A gente aqui, por exemplo, tem que pagar por tudo. É, a todo momento está passando uma fiscalização, e é uma política da empresa, é uma cultura de usar os softwares licenciados. Então eu tenho que levar em conta o custo de cada um. E alguns deles, principalmente a Adobe, ela não facilita, né? O Creative Cloud é caro para uso profissional. É bom, mas é caro. E aí aqui é bem assim, de mim para vocês, o que eu diria que são 7 dicas boas para um UI designer. Primeiro, entenda a sua área. Simule a sua atuação nela. Se você ainda é bem jovem, está se perguntando. A primeira coisa que eu penso, na verdade, é que se você é bem jovem, não precisa pensar muito ou planejar muito. Eu acho que tem que planejar e pensar e botar a cara. E se der errado, dá tempo de mudar. Mas assim, para não errar muito, primeiro pensa, se imagina trabalhando nessa área, pensa em todos os aspectos, positivo e negativo, e simula a sua atuação nela. Experimenta fazer um projeto. Procura pela internet, mesmo uma Workana ou qualquer coisa do tipo, e procura um projeto em andamento, tenta atuar, vê se é para você. E se achar que não é para você, faz umas 2, 3 tentativas antes de ter certeza. Invista em cursos e treinamentos de qualidade. Estou falando com pessoas que estão na academia, estão estudando, então automaticamente essa dica que todo mundo já absorveu, investiu, apostou numa formação, seja técnica, tecnológica ou de bacharel para a área. Tenha uma mente sempre aberta e os olhos também. Como eu disse, é cada livro, é cada vídeo, é cada filme, é cada série, é a todo momento. É cada pessoa que está bem vestida ou mal vestida, porque para quem não serve de nada, serve de mau exemplo. Então você tem a todo momento referências rolando na sua frente. Selecione as referências, né? Selecione boas referências. E eu acho legal que a gente pense em referência orientado para a nossa área. Por exemplo, se hoje eu estou atuando no design digital, é óbvio que eu vejo muito material semelhante ou de áreas afins ou do meu concorrente, ou o que quer que seja. E a gente vai falar sobre isso depois também sobre o UX, que é quando a gente planeja, né, a concepção de produto. Estude as ferramentas. Já falamos sobre algumas delas, e uma vez que você define aquelas que servem para você, estuda. Estuda, treina, simula. Hoje, na hora que eu estava saindo da empresa, porque eu não dou expediente quarta-feira, duas meninas da minha equipe, elas estavam tristonhas, cabeça cheia, porque passaram o dia inteiro quebrando para conseguir usar uma plataforma que a gente usa aqui de customização, e elas são novas no time. Mas essa é a ideia. É exatamente isso. Aí eu pensei, elas estavam assim, preocupadas e tal, mas eu estava assim, nossa, então o dia foi maravilhoso porque elas chegaram no objetivo que eu tinha para elas, que era quebrar a cabeça mesmo e experimentar, aprender sobre a ferramenta, aprender errando. Monte um portfólio, acompanhe e celebre a sua evolução. Quando eu digo isso, pessoal, eu estou dizendo que assim, hoje, quando eu olho por uma roupa ou por uma estampa que eu desenhei ou por uma
Lembrei de um cartãozinho que eu fiz há muitos anos atrás, que esses dias eu estava pegando um livro meu para ler e ele estava no meio, e era da Casa de Carne Santa Luzia. Aí eu fiz uma logomarca que era um S e um L, e eu achei que eu arrasei. E um boizinho. E eu arrasei. Mas com o passar do tempo, a gente vai evoluindo, vai melhorando. Então você precisa se celebrar. Você precisa se validar. E você precisa, quando faz uma coisa bonita, olhar para o lado e falar assim: nossa, você gostou disso daqui? E a pessoa fala: nossa, ficou muito bonito. E fala assim: verdade, eu sou incrível. Você tem que se celebrar profissionalmente, porque para te derrubar já tem muita gente no mercado. E a última coisa que eu acho essencial: nunca, jamais, em hipótese alguma, acho que você já é bom o suficiente. Ou que você não tem nada para aprender. Porque todos os dias eu aprendo. Eu tenho uma estagiária aqui, que inclusive ela é aluna da instituição. E ela é ótima, ela é incrível. E aí ela está aqui aprendendo, e volta e meia eu estou aprendendo com ela. Eu estou a todo momento aprendendo com todo mundo. E principalmente com os meus próprios erros. Então, agora vou dar uma aceleradinha, porque eu achei que ia ser super curtinho e estou falando demais. Incrível como a pessoa consegue falar demais falando sozinha, né? Meu, fica tranquilo, isso aí é assim mesmo. Não, mas tá ótimo, fica tranquilo. Obrigado, Jane. E aí, então, falemos sobre UX Design. O UX Design, basicamente, trabalha com o planejamento das experiências. E essas experiências, o que são? Interatividades do usuário. Então, a gente tem, de um lado, o usuário, do outro lado, um produto e serviço que existe ou não, que está em fase de concepção, e definitivamente, entre eles, a gente tem experiências. E os resultados das experiências determinam satisfação ou não, porque a todo momento a gente está feliz ou triste com aquilo que adquiriu ou idealizou. Assim, basicamente, o UX design, ele é baseado em duas coisas. Primeiro, empatia. O que é empatia? Empatia com a jornada do seu usuário. Você se coloca no lugar dele. E como que você se coloca no lugar dele? Se você não tem como saber quem vai comprar ou vai adquirir o produto ou quem vai usar e tal. Você faz testes e você faz pesquisa. E a empatia, ela vem através da pesquisa. O teste são simulações que você faz para validar o uso. Teste de usabilidade, teste de portabilidade, prototipar para isso. E aí, fazendo essa subdivisão, e afirmando que o X-Design é pesquisa, a gente precisa esmiuçar um pouquinho mais, porque pesquisa é um termo muito gerúndio, então vamos objetivar um pouco mais. Então, pesquisas, a gente tem pesquisas do tipo quantitativas e qualitativas, para aqueles que forem alçar o mestrado, a gente faz, esse inclusive é um ponto de bifurcação, você vai por aqui ou você vai por ali. A gente pesquisa. Um canal para isso são entrevistas, formulários, entrevistas que você faz pessoalmente, com um roteiro, com um repertório ou não, ou você vai fazendo follow-ups com base na primeira pergunta, aí você tem uma contra-resposta, e daí você lança uma follow-up com base em resposta. Formulários, e o que mais a gente tem ferramenta para isso, né, para trabalhar o digital. Não precisa mais necessariamente ser pessoa a pessoa, isso depende do método que você emprega. Benchmarking, que é a análise de concorrentes. Às vezes, a coisa mais comum na hora do desenvolvimento de produto é você saber, ninguém precisa ficar reinventando a roda. Então, muitas vezes a gente vai atacar um mercado, ou a proposta do meu produto é justamente fazer frente a um produto de sucesso do meu concorrente. Então, analisá-lo é a primeira coisa que eu faço. Desk Research, que é uma pesquisa secundária. Aqui já é um pouco diferente, porque assim, pesquisa secundária, não necessariamente eu estou trabalhando com pesquisa dos outros. Às vezes eu estou fazendo uma pesquisa numa pesquisa que eu já fiz. Então, se ontem eu fiz uma pesquisa para cadeira ou assento, e hoje eu vou fazer uma pesquisa para sofá, estou fazendo um exemplo muito grotesco, até me corrija se eu estiver errado. Você vai levantar alguns pontos que você não precisa partir do zero. De repente, se você fala de conforto, ou quanto que você senta, que hora que você senta, que hora que você usa isso ou aquilo, você já tem muito material de base de uma pesquisa que você mesmo já fez. E como resultado de toda essa pesquisa, a gente tem que desenhar alguns materiais como resultado.
E eu pontuei aqui alguns que eu acho essenciais. Primeiro, criação de uma persona. Se eu pesquisei, eu tenho que idealizar a persona para o meu produto ou serviço. E o quanto mais eu detalho ela, seja sobre os seus aspectos demográficos ou a personalidade, ou como o comportamental, melhor. Outro resultado é eu traçar uma jornada do usuário. Aqui eu coloquei bonitinho como um gráfico e tudo mais. Mas a gente pode muitas vezes, aqui é o exemplo de um site, né, de um serviço online, mas muitas vezes a gente faz esse fluxograma rascunhando na mão, num brainstorming em uma equipe, a gente faz isso ali na unha mesmo, e já sai com ótimas ideias. A pesquisa entre times também é muito produtiva. Outro resultado muito bom é um Canvas de proposta de valor. Esse aqui é um pouquinho diferente do outro Canvas. Gravem a imagem deste, porque esse aqui ele faz uma relação direta entre o perfil que você está traçando do seu cliente e aquilo que você está propondo de valor para o seu produto ou serviço. E aí, partindo para o outro aspecto, que é dos testes, e o UX Design é protótipo. E o que é protótipo? O protótipo são os wireframes que você faz de algum produto digital, protótipos físicos para quem está fazendo um design de produto, protótipo em papel, teste de usabilidade e testes de portabilidade. Esses últimos dois testes, no meu mestrado agora, eu vou ter que passar por essa fase de usabilidade e portabilidade. E eu tentei compor um material que eu achei que eu estava arrasando. Eu falei, nossa, como que eu posso fazer tão bem feito? E tomei um tombo, porque assim, existem N metodologias para você fazer um teste de usabilidade e de portabilidade, e existem N ferramentas digitais que potencializam esse trabalho. Que você não precisa ficar apanhando tanto, né? Tipo, como eu não venho dessa área, não vinha especificamente dessa área do design, que para quem está com ADS, né? Já nasce muito mais pronto, eu errei bastante para aprender. Então, aqui, ferramentas para o UX Designer. Algumas carinhas aqui se repetem, o Sketch, o XD, por exemplo, o Figma, e cito alguns outros, e principalmente com relação a esse último elemento da metodologia que eu acho muito legal e muito importante, que são os testes de usabilidade e portabilidade, que esse Balsamiq, o XCAM, User Testing, eles potencializam, eles agilizam, eles facilitam esses processos. E assim, importante frisar que uma coisa é você fazer um teste de usabilidade e portabilidade com uma metodologia validada e cabível ao mercado. A outra é necessariamente essa mesma ferramenta ser aceita ou bem vista pela academia. E quando eu fiz essa seleção, tive o cuidado de propor aplicativos ou ferramentas que fossem vistas com bons olhos para ambos. Então, como que eu escolho uma ferramenta de design? Primeiro, a utilidade. O quão bem essa ferramenta soluciona o meu problema. E lembrando, o meu problema eu levanto na pesquisa do meu propósito para o produto. Então, é fácil eu saber, quanto mais eu sei a respeito do que eu quero, mais eu sei se essa ferramenta me atende. A usabilidade. A ferramenta é aplicável no cotidiano? Colaboração. É fácil compartilhar seu trabalho com outros profissionais? Lembra que eu mencionei há pouco sobre o trabalho conjunto e a oportunidade de trabalho aqui, fora, integração entre agências? Vou dar um exemplo daqui da Digimax. A Digimax, ela resolveu se afunilar e se propor a trabalhar nessa quarta via, nessa via que a gente chama que é a nova via, né? A quarta via de atuação mercadológica para o mercado das Martechs, das Adtechs. A gente quer muito em específico atacar uma coisa, que é a distribuição de mídia nos meios digitais e oportunidades de negócio. Se a gente quer focar nisso, não dá para o nosso time estar todo o tempo orientado para trabalhar com identidade visual, trabalhar com publicidade orgânica, trabalhar com inbound, que é uma outra coisa. Então, o que a gente faz? A gente integra. A Digimax trabalha, sim, em parceria com N outras agências de Maringá,
do Paraná e até do mundo. A gente trabalha com parceiros fora do Brasil. Então, tipo assim, essa proatividade, essa resposta de colaboração, muitas vezes é muito importante no mercado. Integração. É possível compatibilizar seu trabalho com outros projetos de UX? Também falando, reverberando sobre o que eu acabei de falar. Aí essa ilustração aqui eu gosto muito, que é entender o que está abaixo do guarda-chuva do UX Design. Então a gente tem muita coisa mesmo. Enquanto para o UI é muito mais sobre o design, design visual e tal, aqui quando a gente fala de planejamento, e entendam, dentro de uma empresa é muito legal que planejamento, criação, desenvolvimento de produto trabalhem como um time, ou pelo menos com equipes assim bem afiadas, por quê? Porque tudo isso que está abaixo do guarda-chuva do UX Design, ele tem muito para ligar, para ser uma interseção entre o desenvolvimento do produto e N fases do pensamento mercadológico, da proposta de negócio, proposta de valor da empresa em si. Entende? Então é quando a gente passa, quase que a transição ou interseção entre você estar pensando no resultado, nos aspectos específicos do produto ou da experiência do usuário com aquele sistema, aquele software, aquele objeto, mas sem deixar de pensar em todo o resto, em toda a viabilidade financeira, em todo o projeto, o macro projeto de negócio da empresa. Só um segundinho. Então, eu queria, agora nessa fase final, falar sobre algumas máximas. Bons resultados de UX Design não dependem apenas de um bom profissional, mas sim de uma cultura corporativa e um trabalho conjunto entre as pessoas envolvidas no projeto, sempre focado no usuário, ou customer-centric. Ou seja, a gente não trabalha sozinho. Não dá para você chegar como designer ou coisa afim dentro da empresa e falar assim, mas tudo que eu faço é tão lindo e ninguém gosta. Ou tipo, só eu sei trabalhar e aqui os outros não têm. Se você não consegue, não é capaz de contribuir para uma mudança cultural dentro da empresa, um pensamento coletivo, tá nadando de braçada e morre sozinho, né? Morre na praia. E uma metodologia bem aplicável para principalmente para quem pretende atacar essa mudança. E quando eu entendo, eu tenho certeza que quando eu falo isso, alguns de vocês, dos que estiverem prestando atenção, vão sentir isso na pele. Puxa, realmente, eu trabalho numa empresa, o que adianta eu pensar tão sistemicamente, ou de uma maneira tão corporativa, ou tão bonito, embasado na academia e falando da experiência profissional, se chega lá, nada é desse jeito, tudo é corrido, tudo é de última hora, tudo é mal feito e tal. É aí que está o negócio. É justamente por isso que a gente estuda e por isso que a gente se empenha na academia, que é para poder mudar o mercado, profissionalizar mais o mercado. E isso que a gente chama de maturidade digital, principalmente para a área que eu atuo, é imprescindível. É a virada de chave que a gente precisa massivamente fazer para melhorar o aspecto profissional, a percepção que o mundo tem do profissional brasileiro, né, das equipes brasileiras. E um método que eu sugiro, que é o método duplo diamante, do Design Thinking. Para quem quer pegar uma coisa simples e empregar uma metodologia rápida para fazer essa transição de cultura, entendeu? Eu trabalho numa agência que são 5 pessoas e eu quero propor para a galera que a gente pense de uma forma diferente na hora de desenvolver o produto. Invistam nessa possibilidade. Por quê? Porque ela tem 4 etapas bem desenhadas, assim, que são bem aplicáveis, desde o entendimento, análise e pesquisa, cocriação, experimentação. Então, experimentem o duplo diamante. Por fim, design é uma atividade criativa? O que vocês diriam? Eu diria que sim. E design é uma atividade estratégica? Eu diria que definitivamente. Porque, assim, muita gente, o leigo, e até alguns profissionais, viu, pensam assim, o design é um desenhista. Não, eu já fui arte finalista, eu já fui desenhista, mas isso é só um aspecto da nossa profissão, da nossa atuação. O designer, ele é mesmo um projetista. Ele tem um pensamento estratégico sobre o produto ou serviço. E isso que é essencial.
E aí, falando dessa complexidade dos designs, acho que alguns já devem conhecer esse gráfico, queria falar sobre ele também, porque eu acho que ele tem a ver com a maturidade do design, do pensamento do design, dentro de uma sociedade, ou dentro de uma empresa, ou dentro de um micromercado, uma cidade, um estado, o que quer que seja. É que primeiro a gente vai pelo gráfico, e aí ele segue uma linha de intensidade para complexidade e intangibilidade, né? Então a gente começa do design gráfico e vai até o design de sistemas. E quando você está lá no design de sistemas, você está questionando e tentando mudar uma cultura das organizações, a forma de ver o negócio. Então pensa, fácil não é. E é legal porque, tipo, muito comum que na vida profissional das pessoas, elas tenham a mesma evolução como profissional, como elas têm com a atuação. Perceberam lá no comecinho que eu falei, eu fui arte finalista, eu fui designer gráfico, aí eu fui designer de estampa, aí eu fui designer de roupa, aí eu fui designer... E aí quando eu tinha experiência em trabalhar com todas as mídias, vários mercados, vários tipos de produto final, me senti confortável e capaz de me propor ao mercado, me propor a uma empresa, o desafio de ser um diretor de criação. Por quê? Porque daí eu estou trabalhando com várias pessoas, além de ter uma percepção e um vínculo grande com o que é cultura e com o que é propósito de negócio. Entende? Aí, tamo... Só um minutinho. Deixo essa frase, assim, da minha parte para vocês, que é: criem para conquistar encantamento. E nada encanta mais o seu usuário, cliente, do que a resolução de seus problemas. Trabalhem com uma intenção. A gente, como designer, quer fazer o belo, mas é essencial que também você faça o funcional. E aí, pensando no que esse cara é muito bonitinho, muito fofinho. E eu deixo essa frase, é o meu último slide, para a gente falar, e queria discutir sobre ela. Então, segundo o Jared Spool, que é um pensador, é um design thinker, além de ser um excelente profissional de marketing, ele diz que o bom design, quando bem feito, ele deve ser invisível. E sabe por que ele diz isso? Porque em se tratando de produto, imagina, eu estou aqui dentro dessa sala. E ele usou esse mesmo exemplo, que é o exemplo do ar-condicionado. Quando o ar-condicionado... Sabe quando você sabe quando um ar-condicionado, como resultado de projeto de produto, é bom? Quando ninguém fala sobre ele, porque se tiver frio demais, as pessoas dizem. Se tiver quente demais, elas dizem. Se tiver pingando, elas percebem. Se tiver fazendo barulho, também. Ou seja, tudo que for de ruim, as pessoas são capazes de pontuar. E o que é bom, elas só sentem. Então, o bom design de resultado de design é aquele que as pessoas consideram como invisível, mas elas não estão declaradamente vendo, mas estão sentindo. Beleza, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para dizer para conversar sobre hoje. Espero ter me feito claro, me senti um pouco aqui falando demais. Imagine, nossa. Poxa, David, obrigado mesmo, de verdade, valeu. A galera gostou bastante, muita gente interagindo aqui. Eu não consegui ver. Sim, é verdade, você está compartilhando, né? E sem óculos. Exatamente, tem muita gente falando, né, que tipo, despertou interesse da área, né, o Murilo falou, pô, despertou interesse na área, o David falou, mandou super bem, legal te ouvir, absorver um pouco da percepção, acho que isso é legal. Uma galera gostou, né, e aí eu quero que tenham algumas perguntas também, se alguém, né, pode, na verdade, algumas pessoas levantaram a mão, deixa eu ver aqui. A Grazi tinha levantado a mão primeiro, você querer falar alguma coisa, Grazi? Pode abrir o microfone se você estiver por aí. Tá aqui, bom, não sei se está aqui, levantou a mão, né? A Grazi e a Gabriele também levantou a mão. Se vocês têm algumas perguntas para fazer. Tem 3 mãos levantadas aqui. Bruno, você levantou a mão aqui. Você tem alguma pergunta, alguma colocação? Já que eu levanto a mão. Pode falar? Sim, claro. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Valeu, David, pela palestra aí. Muito legal te ouvir, tá? Eu que agradeço. Vou aproveitar um pouquinho aí. Eu queria perguntar e pedir uma dica, né? Assim, esse mercado de UX, ele é muito doido, né? Esse jogo do cenário corporativo e tal. E aí a gente precisa correr com... buscar entender as necessidades dos nossos usuários, buscar validar isso
com a tecnologia, né? E mais ainda com os nossos chefes, nossos stakeholders. Meu, a pergunta seria, como ter um bom jogo de cintura para estar nessa intersecção de interesse, tanto usuário, quanto viabilidade técnica, quanto os nossos chefes, né, diante das nossas entregas, assim. Esses dias, assim, vou te responder com o que eu sugiro como uma ferramenta pontual de solução. Porque, tipo, para ser bem honesto, o exercício de lidar com o interesse da empresa, o interesse do cliente, o meu interesse, a minha habilidade, a necessidade do meu coworker, o ponto de vista do stakeholder, etc. e tal, ele derruba a gente. Muitas vezes. Eu, ao longo da carreira, perdi as vezes de quantas vezes eu sofri, chorei e segui. Mas uma dica que eu recebi de um profissional meu de referência esses dias foi o seguinte: não dá para ganhar todas, então a gente precisa selecionar nossas prioridades. E assim, sempre dá para entender qual é a bola da vez, sabe? Por exemplo, hoje. Vamos imaginar que hoje eu tenho um projeto que eu estou nessa sinuca de bico, nessa encruzilhada de entre atender a necessidade do cliente, validar o que é uma política ou uma regra corporativa da empresa, ou ser justo com um stakeholder ou um concorrente que seja, ser leal ou fiel a uma relação, ou respeitar o meu limite profissional, porque hoje eu estou muito cansado, estou muito desgastado e tudo mais. A minha seleção sempre vai por aquilo que é a pedra filosofal, ou a pedra estrutural da situação. Se eu estou num dia que se eu puxar mais um pouquinho, eu vou chorar, mas vou sobreviver, então eu choro e sobrevivo. Mas se eu vou desabar, então eu desisto. Falo, não, hoje a prioridade sou eu. Se eu estou num dia em que, se a gente está numa situação em que assim, olha, vamos ter que puxar um pouco a mais para mim, a gente vai ter que perder um pouco de dinheiro, a gente vai deixar de ganhar uma outra oportunidade, mas é primordial atender a necessidade desse cliente, por quê? Porque ele dentro da nossa base, da nossa saúde financeira, ele é muito imprescindível, então ele é a minha prioridade. Então, assim, nessa encruzilhada de o que é. Quem que eu vou salvar hoje, a gente tem que salvar aquilo que é estrutural, sabe? Aquilo que realmente faz com que todas as outras peças caiam. Então, tipo, não tem como eu atender a resposta de qualquer outro dos agentes, dos atores deste cenário. Porque se eu não conseguir visualizar ou atender primeiro aquele que é prioritário, todos os outros vão cair por consequência, entende? Eu respondi a tua pergunta, Bruno? Não sei. Eu acho que eu me identifiquei com muita coisa que você falou, sim. Eu acredito que respondeu sim. Obrigado, tá? Eu que Legal. agradeço. Tá no mudo, Johnny. Opa, valeu. Olha o tiozão aqui. A pessoa tá reunião o dia inteiro no Meet e fica fazendo. Não, o Murilo, obrigado, Bruno, valeu. O Murilo fez uma pergunta aqui interessante, né? Eu vou ler aqui para ti. Como inovar dentro da parte de design quando já se tem tantos modelos e padrões, né? Sites parecidos, né? As white labels da vida e funcionalidades que são manjadas, digamos assim, né? Devemos olhar principalmente para as referências que vêm dentro ou de fora. Eu digo para fora do país, talvez, né? Será que foi isso que ele quis dizer, de dentro ou de fora? Olha que engraçado. Entendi a pergunta. Primeiro, que eu aqui dentro da empresa sempre falo para o pessoal, a gente precisa fazer uma relação entre o que a gente quer fazer e o que a gente pode fazer. Dentro do ambiente corporativo, né? A gente tem cliente que a gente escalona, né? Coloca um código para eles que é por categoria de investimento. Então, eu sempre peço para o time que a gente precisa fazer um balanço entre o tempo que a gente tem e dentro daquele tempo, o tempo que a gente tem para aquele cliente, segundo o investimento, né? Fazendo uma conta de, esse eu posso trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 2 dias no projeto dele, porque corresponde ao investimento. E para ter proatividade, para ter agilidade, eu sou a favor, sim, eu uso muito o template, white label, a referência, a base e tudo mais. Não é um problema. O problema é quando você faz disso uma rotina
tão intensa que você perde o teu feeling, você perde aquela tua capacidade inventiva, sabe? Criativa, de dar uma resposta diferenciada. Seja visualmente, quando eu estou falando de um design do que quer que seja, para publicidade e tal, ou seja analisticamente, quando você está desenvolvendo uma funcionalidade. Porque assim, a partir do momento que você pede esse gosto, esse hábito, essa capacidade, definitivamente, não sei quanto a vocês, mas para mim é um suicídio. Porque a partir do momento que eu perder a minha capacidade inventiva, eu me anulo como designer, né? Ele falou no final, tipo, sobre o mercado de fora, sim. Aí que tá. Duas coisas que eu falei ao longo da fala que eu gostaria de reforçar. A primeira, eu falei sobre a minha experiência particular do mestrado, que eu estou tendo muita dificuldade de pensar, porque eu estou desenvolvendo uma interface de interação para um mercado muito específico, para um componente de automação de tratamento de água, ou para um interruptor de luz e tal, e um já tem mercado, o outro não tem mercado, aí fico naquela pergunta se vai ser usado no celular ou se vai ser usado no computador, e a gente tem a referência. Eu tenho uma ou outra empresa chinesa, americana, que tem um dispositivo muito parecido, então a gente meio que está quase que reinventando a roda. Mas aí eu paro e penso, não, mas é a minha roda. Porque olhando para a referência de fora, os caras estão muito mais adiantados, eles já têm muito mais estrutura, o back-end deles está muito melhor que o nosso, mas acredita, eu não digo isso falando de forma lúdica ou da boca para fora. Acreditem, o design brasileiro ele é muito valoroso porque a gente tem uma percepção muito própria. E é uma percepção que tem a ver com o que a gente escala como valor. Então, eu te digo que, assim, sempre que tem a referência, tem a base ou a tecnologia de fora, eu acho extremamente aplicável, mas acho que no fim das contas tem que fazer que nem quando o pessoal faz uma placa de concreto. Bota teu dedinho, bota a tua marquinha, para você saber que tem um pouco de você. Sim, exatamente. Poxa, é super. Ele complementou aqui, né, que o Murilo falou ó, que ele usa softwares open source, né, que não são tão reconhecidos. Isso é um problema para mim, devo investir em uma ferramenta profissional, mesmo ainda não ganhando dinheiro para o custo de tal ferramenta. Talvez uma pergunta, né? É outro Outro Murilo. Murilo. Oi, desculpa. Tá, então é outra eu vi pergunta. o 2L aqui. Beleza, vamos reformular. Aqui ele não colocou a interrogação aqui, mas, pô, valeu, obrigado, Murilo. Aí ele, vou refazer. Você viu aqui, né? Eu Uso vi. software open source e tal, né? Isso é um problema, né? Para ele investir futuramente, né? Ou não. Sim, olha, saudades da época que a gente. Eu não, porque eu nunca fiz isso, até porque vocês estão gravando. Mas saudade da época em que outras pessoas craqueavam tudo que usavam. Hoje a gente não pode fazer mais isso. É muito mais Sim. difícil. A verificação é online a todo tempo, né? Esqueci o nome disso, que é uma que você aciona, até o Creative Cloud tem isso. AGV, ACV é uma tecnologia. É a verificação periódica de que você está usando o software correto. Eu lembro que eu trabalhei na gráfica de família, na gráfica do meu tio, desde criança. E aí a gente usava o CorelDRAW. E aí, na época, hoje o CorelDRAW deve estar custando uns 5 mil reais, não sei quanto que está custando, mas tem a assinatura Lite, que é mais barata, mas sempre foi muito caro, principalmente para o mercado brasileiro, porque, tipo, assim como a gasolina hoje, todos esses softwares, eles sempre foram precificados, não pela nossa realidade de mercado, mas pela realidade internacional. Então, sempre foi muito difícil para a gente pagar, investir num software. O problema é que, quando você vai trabalhar com um time internacional, ou quando você vai prestar um serviço para uma empresa mais rigorosa, é muito difícil, porque da mesma forma como você tem que ter um MEI ou um CNPJ para você emitir uma nota, você tem que comprovar a tua metodologia de trabalho, que tecnologia que você emprega, quanto que ela custa. Levando tudo isso em consideração, eu acho que vale a pena você investir numa tecnologia quando você tem já muito certo duas possibilidades. Ou duas empreitadas. Uma é uma empreitada diretamente profissional, quando você já tem ali uma pessoa que está te pagando por um serviço que vai bancar esse custo.
ou quando você já está em uma posição profissional, e aí agora eu falo de uma coisa muito particular, porque assim, eu trabalho aqui, é isso aqui que me sustenta. Para o meu mestrado, eu tenho sim um software, a gente está desenvolvendo numa plataforma, e ela é cara para burro, mas chegou naquele ponto em que o Figma não resolve mais, porque tipo, já não é mais só o visual, eu preciso fazer, e na hora de fazer e fazer funcionar, para colocar para funcionar com uma aparelhagem, tinha que ser uma coisa em específico e tal. E é caro, caro. O sonho acabou ali. Mas daí, tipo assim, o que eu ganho como profissional tá me bancando como investimento de academia. Então, esse seria o segundo motivo. Se não há a base do projeto que você está envolvido, então que tenha o seu propósito pessoal muito, muito bem estabelecido de que você vai custear aquilo para você, por você mesmo. Boa. Murilo França novamente. Hum. Como você lida com os bloqueios criativos? Nossa, isso aqui é clássico. Bloqueios Eu acredito que criativos. todos temos, né? As ondas criativas, mas é sempre um vai e vem. Muito É, comum. é assim, e eu tenho a todo tempo. Como hoje eu trabalho como diretor de criativo, trabalho com um time, e isso já faço há algum tempo, não só tenho que lidar com o meu, como eu tenho que lidar com o da minha equipe. E assim, com o meu, eu lido com desespero. Mentira, tô brincando. Com o meu, eu hoje dou graças a Deus, porque assim, quando eu não tô conseguindo focar no que eu preciso criar ou fazer aqui agora, eu olho para o lado e tem 10 outras tarefas para ser feitas. Então eu vou lá fazer outra coisa. Entende? Agora eu penso assim, também quando é imprescindível, tá em cima do tempo, parece que eu sou movido a adrenalina, porque quando falta um dia é quando as ideias começam a pipocar. Acho que todo mundo é assim. Mas com o da equipe, e principalmente para quem almeja trabalhar com time ou uma posição de liderança ou coisa do tipo, primeiro de tudo, respeito, empatia, né? Porque a gente tem que ter empatia porque já passou por isso, e respeito e reforçar aquilo que eu falei ao longo da aula, que quanto mais você tem referências, mais você consegue produzir. Então, muitas vezes na vida, quando eu não conseguia mais trabalhar, eu parti para o relaxar, para ver um filme, para assistir uma série, chorar um pouquinho, F1, descansar e depois voltar para tentar de novo. Mas nunca desistir. Acho que a melhor forma de você lidar com o bloqueio criativo é você olhar para ele e falar assim: eu posso não estar sabendo como lidar com você agora, mas não significa que você venceu. Eu vou ir ali, vou tomar um café, vou pensar um pouquinho, chorar talvez, mas eu vou voltar aqui e vou resolver isso. Muito bom, David. Mas é isso, né? É esse processo de incubar, né? A hora que você sai daquela situação, o seu subconsciente continua trabalhando, né? Então você tem que dormir, descansar, enfim, aí o cérebro faz o Sim. reposicionamento do desfragmentador de disco e você alinha as ideias. Pô, Não alimente muito o bom. monstro. Muito bom. O Bruno Silva, pergunta boa do Bruno. Como você enxerga esse mercado, né, evoluindo para uma maturidade muito avançada? Não sei se está tão avançada assim no Brasil, mas estamos chegando ali, com capítulos de acessibilidade, tom de voz, né, diversidade e inclusão, principalmente dentro dessa experiência de usuário. Legal, ótimo, ótima pergunta. Ótima pergunta, porque eu digo assim, uma coisa puxa a outra. O que eu acho muito bonito, o nosso mercado não é uma fantasia. Aqui a minha gestora, a Red das Reds, ela sempre diz, isso aqui não é a Disney. Até porque não é, na verdade eu acho que é a Disney, porque já vi a respeito do como é trabalhar na Disney, e a Disney não é fácil. Mas assim, o nosso mercado não é fácil. Mas eu sempre acredito na integração, o benchmarking, usar as boas referências e aquilo que está à mão. A Digimax, por exemplo, ela é uma representante ela representa outras marcas e outras plataformas de anúncio, correto? Então a gente tem uma relação muito estreita com o Google, com a Amazon, com o Meta, com o Waze e assim por diante. TikTok, cada dia está chegando uma galera nova. Assim como a gente também atua numa cidade em que tem N outras agências de outras áreas. E assim,
se eu quero ser inclusivo, empático, quero ter isso dentro do meu trabalho, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do resultado do meu produto ou serviço. Eu tenho que aprender com as referências, e se a gente tem ao alcance essas referências dessas empresas, e quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Todas as semanas eu recebo um e-mail da Meta para um treinamento diferenciado, para uma roda de discussão, para um webinar a respeito de inclusão, como tornar esse mercado acessível para aquela classe social X, para aquela região, entende? E isso acontece mais do que a gente tem fé de acreditar, sabe? Às vezes você olha para Maringá e pensa assim, Maringá em alguns aspectos é uma cidade muito provinciana, algumas pessoas têm uma mentalidade X ou Y, existe uma bipolaridade política, etc, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que tem N associações, tem incubadora tecnológica, tem projetos Maringá 47, tem conselhos regionais, inclusive o sócio fundador aqui da empresa, o Douglas, faz parte. Então, assim, a gente tem muitas veias, muitos vieses, entendeu? Então, eu acredito sim na maturidade, no avanço do nosso mercado, porque eu vejo ele acontecer. Você pode ter a opinião que for. Eu posso pensar isso, uma outra pessoa que está num dia triste, ou até eu amanhã, talvez, posso estar pensando diferente. Mas o pensamento não muda se o pensamento é baseado em dados. Então, se você pegar os dados do nosso mercado, o quanto ele está evoluindo, o quanto ele está crescendo, o quanto as pessoas estão investindo mais em design, em profissionais qualificados, em formação e etc e tal, aí você vê que sim, a coisa está avançando porque a gente chama de maturidade. Como eu atuo no digital, a gente chama de maturidade digital, né? Mas é como um todo, a maturidade do mercado criativo. Poxa, incrível, Douglas. Arrasou demais. Fabiane. Boa noite, Fabiane. Ela falou, você falou da diferença de UX e UI, né? O designer tem que ter isso. O designer tem que ter isso muito equilibrado ou alguns possuem mais um do que o outro? Poxa, legal essa pergunta. Eu até falei aqui, vou colocar no slide que eu falei um pouco mais a respeito disso. Que assim, antes de falar disso, eu até falei dos profissionais, por quê? Porque esses são caras extremamente respeitáveis. O Jacob Nielsen, ele deu o fundamento para o UI Design e o Norman para o UX. Entretanto, na fala deles, eles já reforçam, validam o outro aspecto. Então, por isso, eu acho que as duas, elas trabalham em concomitância. O design da UX e UI. Entretanto, o profissional, eu acho que ele tem que se permitir, primeiro, experimentar, para depois se validar. Né? Não dá para eu hoje eu estou sendo apresentado ao design e depois de meia hora ouvindo a respeito do assunto, tudo que eu tiver de concluído na minha cabeça vai ser uma percepção ainda muito vaga. Então eu valido a experimentação. Depois que você experimenta, vai por aqui, vai por ali, é possível sim que você goste muito mais de uma área do que de outra. Aqui a gente tem um time, eu sempre falo para as meninas e para os meninos que o importante é a gente experimentar, pingar por todos os cantinhos, pensar que tudo que você está aprendendo te faz mais coringa como profissional, mas em algum momento você vai pender mais para uma coisa ou para outra. Mantém um olho, né? Um olho no peixe, outro no gado, mas tipo, você mantém um olho ali para não perder a importância, a relevância ou a complementação do outro aspecto, mas de repente você vai muito para uma área. Sim. Tem gente que vem fazendo isso a vida inteira, né? Ou mais para um, ou mais para outro, ou os dois, e agora só está conhecendo os termos mesmo. Exatamente. É bem isso mesmo, né? É conhecer e depois aplicar, né? Eu acho que isso é muito legal. Poxa, demais. Mais alguém tem alguma pergunta? Daqui a pouco o David vai falar da Digimax, né? Isso é legal para fechar. Mas, poxa, eu tenho uma pergunta, David, aqueles, né? Mas, na verdade, na verdade, uma consideração que você falou, eu achei muito interessante, as camadas, né, do design, aquilo é incrível, assim, tipo, a gente quer, os dinossauros ali começa a perceber essa situação, até um amadurecimento no Brasil do design, né, e eu queria a consideração sua com relação
a essa área no Brasil, dessa última camada, que é a camada do design pela pesquisa e pela organização, né? Digamos, pela entender a cultura material, né? E esse profissional que ele foca muito mais, né? Ele enxerga muito mais o design não só pelo fato da forma, né? Igual você olhar, sair do gráfico, vai industrial, a interação, que é um outro nível importantíssimo, e o sistema. Esse sistema, a gente não está falando de um sistema de programação, a gente está falando de cultura, organizações e negócios. Esse é uma camada importante, por isso que ela abraça todo ali. Hoje, assim, qual é a sua consideração hoje no Brasil com relação a isso? Pessoas que você conversa, clientes ou pessoas com relação a essa maturidade de entender o design dentro desse sistema hoje no Brasil. Você vê isso, você morou fora, Sim. né? Você visualizou isso no Japão, enfim. Quando você acha que o Brasil começa a entender de forma mais ampla esse caminho, né? Que o design realmente ele está dentro desse sistema de organização e negócio? Olha, vou começar com duas frases que a minha mãe falava, que sempre que eu falo a respeito de quando a gente avança e quando a gente melhora. A minha mãe falava que quando a água bate na bunda, o jacaré aprende a nadar, né? Sim. Então assim, e que quando alguns estão chorando, os outros estão vendendo lenço. Então assim, existem fases e momentos emblemáticos no Brasil, tipo assim, aquele tapa, aquele pé na bunda. E eu acho que agora, infelizmente ou felizmente, a pandemia definitivamente foi um ponto, uma reguinada, sabe, para o mercado brasileiro de design, e principalmente, quando eu digo isso, falo do digital. Porque por tudo que aconteceu, né? Enquanto as pessoas estavam restritas, a gente teve uma obrigação de desenvolver mais o nosso design, a nossa resposta digital para tudo, principalmente para que várias modalidades de negócio elas não parassem, né? Então muita gente migrou ou se reprojetou para o mercado digital, para o desenvolvimento e o design. E quando eu digo design, eu estou falando em específico dessa possibilidade de todas as camadas do design. Ele deu um salto, e assim, isso para a gente, digo que uns choram, outros vendem lenço, que em meio a tanta coisa ruim que aconteceu recentemente, há esse lado positivo, sabe? A gente está tendo a oportunidade de integrar mais, perceber que o trabalho digital existem outros meios, outros canais, outras metodologias, e que elas são aplicáveis e necessárias. Eu digo assim, que quando eu tive a experiência internacional desde a primeira vez, seja no Japão, na França, eu estudei na Inglaterra também, nos Estados Unidos, era muito triste sempre chegar lá e ver algo que era muito novo para mim, muito habitual para o local, voltar aqui e sempre perceber um gap de tempo até a coisa acontecer. E não são coisas do outro mundo, não é tipo assim, nossa, a invenção de uma aparelhagem complexa, uma alta tecnologia. É a tecnologia, são os sistemas básicos. Cara, quando eu trabalhei no Japão em 2012, nossa, tô me perdendo, 2012, a empresa, a indústria onde eu trabalhava, ela tinha uma metodologia, um design, um layout para como as pessoas andavam dentro da empresa. Você vai por aqui, você não vai por aqui, isso aqui significa isso aqui sinaliza aquilo, a forma como a gente desenha, projeta, faz o design do aproveitamento do tempo. Então tinha design em tudo. Tinha designer, mesmo que a pessoa não se denominasse designer, mas ela pensava com um propósito, então ela era designer. Tinha design em tudo. E aí aqui a gente sempre teve muito uma resposta imediata. E é mais ou menos o que acontece com todos os nossos mercados, principalmente até na medicina, assim. Tipo, a gente aprende a tratar as coisas emergenciais ou urgenciais mesmo, ou corrigir o que deu errado. E não o planejar, o prevenir, o pensar numa forma de agir assim, bem no comecinho das coisas. E hoje a gente vê isso acontecendo no negócio, né? Nos negócios. Os negócios no Brasil, e muito provavelmente até pela experiência internacional de quem está na academia, de quem está no mercado, de quem é o grande empresário que também trabalha fora e dentro,
a gente vê que cada vez mais profissionais da nossa área, eles estão atuando em vários momentos do desenvolvimento do negócio, além dos produtos, e principalmente nas primeiras fases, que é onde a gente não estava antes. Em geral, as empresas, elas tinham, tipo assim, pensei aqui no que eu vou fazer, porque eu acho que eu vou arrasar quando eu fizer a bolinha de não sei o quê. E aí a gente era convocado para fazer, entendeu? Mas não para tipo, mas e o negócio, e o mercado? E para quem que você vai vender? Aí no fim das contas as pessoas ainda olhavam para a gente e falavam assim, tá vendo, ó, esse negócio aqui que você fez não vendeu nada. Mas, mas é Sim, óbvio, entende? sim, sim, Porque exato. havia a viabilidade e a minha presença em todas as outras etapas para a gente discutir, entendeu? O propósito do negócio dentro da organização, ou seja, agir no sistema, né? Poxa, ótimo. Olha, muito boa a conversa. Eu acho que a galera está aproveitando bastante. Assim, eu acho que é bem enriquecedor. Eu já aprendi muita coisa também agora. Gostei demais daquele slide que você colocou do guarda-chuva. Eu acho que aquilo é imprescindível, eu acho, para a carreira. Né? Eu acho que quem está aspirando essa carreira de UX, principalmente, né? Exatamente essa área. Até acho que o Bruno tinha comentado sobre se ele vê como o UI dentro é um guarda-chuva também. Eu acredito que o UI, assim, é uma opinião minha, digamos assim, que ele ficou tão grande, essa área de interface, principalmente, que ele acabou tendo um guarda-chuva só para ele, né? Ele saiu um pouco debaixo do guarda-chuva do UX e virou uma grande área, né, de interface. Até porque a interface ela nasceu antes, como você bem falou, né, David? Sim. A interface física. Né? E, quer dizer, a interface física, o UI ali, ele bebeu muito da teoria do Norman e trouxe isso para a realidade digital. Mas, poxa, adorei demais esse slide. Obrigado. Eu gosto dele porque eu digo que ele representa assim, enquanto o UI, ele converte muitos conhecimentos e muitas perspectivas em um resultado, que é em um propósito, que é o de ilustra, representa, gera o resultado visual, seja físico, seja digital, é um compilado de todas aquelas qualificações, aqueles conhecimentos em uma coisa, e o UX ele faz o contrário, de um propósito que é o do plano, o da concepção, da pesquisa e do teste, ele se desdobra, o outro condensa, esse eclode, explode em várias outras perspectivas e vários profissionais. Até a colega comentou, mas vai para uma área ou para outra área, vai para uma das duas, ou de repente até numa sub-área dentro do UX, né? Que aqui a gente vê que tem várias. Sim, muitas, né? O research, né? Os strategies, que é incrível, né? Poxa, é impressionante. O Bruno levantou a mão, Bruno, foi sem querer ou você tem outra pergunta? Não, aproveitando o gancho, né, do tema que vocês estão falando aí, do guarda-chuva, eu queria só pontuar, né, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa instituição que a gente é um time de design de 90 designs, assim, então tá tudo muito bem definido, os capítulos lá. E para quem gosta do tema, design de produto, design de serviço e tal, se familiariza, sei lá, com o contexto que seja, gosta de escrever, tem muitos capítulos dentro de uma estrutura de design e eu torço para todo mundo que simpatiza com o tema que passe por essa experiência de um time robusto, e é muito legal, porque, tipo, lá a gente tem uma frente de UX, tem uma frente de UI, tem uma frente de writing, né, que é a galera que só trata a escrita mesmo ali. A gente tem um capítulo lá que é conhecido como Design Ops, que ele trata todos a padronização dos processos de design do time. Então, a gente consegue ter os workshops definidos, a gente tem um time de research também, que ficam ali só nessa frente de pesquisa. Então, é um passando o bastão para o outro ali, e a gente é dividido em squads, assim. Então, a gente... aí essas squads têm atuações pontuais, assim, em cada um dos seus projetos, mas é muito legal essa estrutura
grande, assim, o jeito que rola essa troca de figurinha e tal. E só aproveitando aí o gancho mesmo do guarda-chuva, que existem especializações, tipo, eu comecei como um generalista, então eu tive que beber do conhecimento um pouquinho de UX, bebendo ali de interface e tal, e aí conforme você vai se amadurecendo, você sente um chamado, né, para aquilo que você quer atuar, se você quer ser mais pesquisador, se você quer cuidar mais da parte de visual, se você quer ser só um facilitador ali para que, sabe, extrair Intermediador. insumos e tal. E eu acho super bacana, assim, tipo, meu, tô adorando a palestra aqui, escutar vocês, assim, é muito massa essa troca, essa identificação, e é um tema que eu amo, assim, tipo. Esse exemplo, falando da experiência dele, ele traz um exemplo do que a gente acabou de conversar, né? Acabou de falar sobre o quanto as empresas estão amadurecendo, o quanto elas estão investindo em sistema, fazer um organograma bem completo, dar nomes específicos para cada pessoa, para a pessoa ter um entendimento. Olha, a designer, todos somos designer. Não, você é o designer disso, você é o designer daquilo. Então, essa segmentação permite a experimentação e é um exemplo, né, do quanto a gente tem avançado como mercado. Sim, exato. A aderência do design nas áreas, né? Isso é importantíssimo. É bom viver para ver isso, assim. Acho que é um amadurecimento mesmo. Poxa, bacana. Você quer complementar, David? Não, eu ia perguntar se alguém tinha algo mais a perguntar ou alguma coisa para Exato. pontuar, senão eu ia fazer aquele meu convite que... Sim, exatamente. Eu já ia perguntar isso para a galera, se tem mais alguma Ah, tá. pergunta, enfim. Senão a gente já passa por. Bom, mas acho que é legal você. Não apareceu mais nenhum aqui, ninguém levantou a mão, mas acho que é legal você fazer, né? Sim, sim, Apresentar, enfim, eu acho que é legal isso. Eu ia falar exatamente isso. Tipo, o mercado do produto digital está extremamente aquecido, né? Isso é sim, importantíssimo. Os sim, profissionais estão ampliando cada vez mais ali as fronteiras poxa, você fez um curso, a área já te abraça, né? E por sim. falar nisso, Digimax, né? Aí você vai passar ali essa. O Pedro levantou a mão aqui, só para a gente, antes de seguir. Pode dizer, Pedro. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite, David. Gostei muito da apresentação, muito legal. Eu Obrigado. sou aluno de psicologia, porém eu sou designer gráfico já faz mais de 13 anos. Trabalho aí na área, mas só no designer gráfico. E uma coisa que é muito complicada hoje em dia é atingir os requisitos que as empresas pedem, né? Porque eu sempre tive interesse nesse tema que a gente está vendo hoje, de UX e UI, mas não tive tempo e dinheiro para ir atrás de fazer cursos e tal. Achei muito legal essa apresentação, porque me deu uma base bacana, assim, do pouco que eu sabia, pude entender um pouco melhor. Mas eu queria saber, assim, duas coisas em relação a essas exigências exageradas que as empresas estão pedindo para as vagas, né? Que hoje em dia, para você ser designer, você tem que ser editor de vídeo também, além de fazer para web, né? Então, assim, é absurdo e eles pagam muito mal. E outra coisa eu que sou designer gráfico, né? Mais de layout, de identidade visual, essas coisas assim, que eu gosto mais de fazer. Mas eu queria também ter no meu currículo a parte de UI. E eu queria saber se tem maneiras assim para eu dar um pontapé inicial assim para iniciar um curso, uma coisa que vai me dar uma base legal para poder aprender, tanto grátis quanto pago. E eu quero seguir para a parte de visual mesmo, não como que diz, estrutura. Então, queria saber se você tem algumas dicas assim, um conselho, sei lá, para abrir esses horizontes aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Eu vou responder de trás para frente. Primeiro falar sobre o profissional e depois do mercado e tal. O que eu te diria? Assim como você, antes de conhecer a academia e trabalhar
de ter curso de faculdade, eu já comecei trabalhando, né? Tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar com família, mas também trabalhei para outras pessoas, até antes de ter algum tipo de formação. Hoje, o que eu diria, eu reforçaria o que eu falei sobre o quanto você enriquece o seu repertório com pequenas coisas. É um filme, é uma série que você assiste, é um livro que você lê, você está passando por algum lugar e vê ter um olhar aguçado para sempre se enriquecer com referências, sabe? Isso para quem vai trabalhar com o visual. Porque por mais que você estude as escolas da arte, as metodologias de construção, ou você procure algo que te traga um pensamento estruturado, a criação e o desenvolvimento do visual ainda é muito, muito, muito de percepção, né? E aí você aguça a sua percepção, enriquece o seu repertório com referências, com aquilo que você observa e experimenta. Rabiscar, rabiscar, desenhar, desenhar. Aí, para potencializar isso ou para orquestrar isso, você usa uma ferramenta e a ferramenta tem que ser a mais cabível para o seu propósito final, para qual é a mídia que você vai trabalhar. Eu não digo que tem que ser um Creative Cloud da vida que tá mais acessível, principalmente para quem está na academia, tá bem acessível, mas é o básico, né? É o quarteto básico assim de quem vai trabalhar com UI é o Photoshop, o Illustrator, Premiere e After. E assim, isso não te impede de trabalhar com N outras plataformas. Eu conheço gente que trabalha, inclusive a gente tem aqui também para trabalhar com aquele produto ou o kit mais básico de atendimento ao cliente. A gente trabalha com Canva também, e quem trabalha, tem designers que fazem coisas lindas só usando um Canva para desenhar. Na verdade, eu já vi gente fazendo obra de arte no Paint, então tudo é válido. E é diferente de quem vai para uma área mais de projeto ou de planejamento, porque assim, ali eu digo que é difícil você estar no mercado ou atuar em algo que está dentro desse guarda-chuva do UX, se você não estuda sistemicamente, né? Se você não conhece ferramentas que vêm do ADM, vêm do marketing, vêm da psicologia também, vem de N cursos de gestão, aí você já precisa se alinhar mais com ferramentas que são habituais, entender de onde uma vem, para onde ela vai, por que surgiu, ao que se aplica. É um estudo mais sistêmico. Já para o UI, eu acho que tem, não que seja só isso, mas tem uma participação muito maior de você, entende? Do que você tem a propor para aquela área. E assim, o belo é muito relativo. Aqui, para o pessoal, eu sempre digo, como a gente é muito comercial, eu falo que a gente até é uma fabriquinha de criativos, às vezes, tem que sair criativo que nem está saindo pão. O bom e o bonito é aquilo que atendeu a necessidade do cliente. Diferente de quando eu tenho a oportunidade de trabalhar um pouco mais o visual, embelezar, revisar, questionar, sabe? Mas comercialmente falando, às vezes a gente faz um feio tão útil. E aí, falando sobre. Você falou que ele veio da psicologia, é interessante, porque o meu colega que está fazendo a outra palestra, que foi em paralelo à minha, ele é psicólogo e ele atua aqui na empresa, e ele é o nosso guru, ele é esqueci, 39º do Google no Brasil. Ele é excelente em estratégia, ele é estrategista de Omnichannel, né? E ele é psicólogo. E o nosso CEO também é psicólogo, que é o Danilo. E trabalha como um gestor de todos. O pai de todos aqui. Exatamente, é a área, né? O Bruno falou, o Norma, né, foi formado, né? Sim, e aí ele falou também sobre o mercado, sobre o quanto o mercado é exigente, quando que... Perdão. Deixa eu só perguntar sobre como que eu entendi em relação às ferramentas, eu entendi. Agora, em relação a
pelo que você está me falando, é muito uma coisa autodidata também, de ir atrás na internet mesmo, para aprender técnicas É, ou isso eu em algum sugiro. lugar. Isso eu sugiro como Isso eu sugiro como um pontapé inicial, né, para quem tá, eu quero experimentar, eu quero saber. Mas uma vez que você dá os primeiros passos, assim, eu sempre valido, acho extremamente importante que você procure a academia, que você procure o curso que está ao seu alcance. Se você tem condições financeiras, psicológicas, de tempo, o que quer que seja, para o técnico, faz o técnico, para o tecnológico, para nível superior, um curso com um colega, com um amigo, um curso online. Eu sou muito ressabiado com as fórmulas mágicas, sabe? Aquele curso que te promete, seja designer UI UX em 2 semanas e descubra aqui agora. 7 formas de aprender UI design em 1 semana e a última você não vai acreditar. Essa você foge. Uhum. Beleza. Ótimo. É isso aí. Ele falou Beleza, sobre o David? mercado. Desculpa, ele falou sobre o mercado, sobre a rigorosidade e tudo mais. Assim, isso é um fato. Isso é um fato. O problema, gente, é que assim tem tanta coisa em jogo e quanto mais eu atuo dentro do mercado, eu me vejo hoje assim. Eu sou um operário, eu sou um operador. Eu vendo o meu serviço para a empresa, vendo ele para o mercado. Eu lidero um time. Mas eu também participo de reuniões estratégicas com o time de liderança, com os sócios da empresa, e assim, a gente sempre tem, eu sempre procuro ver lados de todo mundo, principalmente o meu. E assim, para quem está começando, a gente se agarra com as oportunidades que tem. O problema é que muitas vezes a primeira experiência ela é tão ruim, ela é tão desastrosa, que você deixa de acreditar em si como profissional. Da mesma forma, pela perspectiva da empresa, algumas experiências com alguns profissionais que ainda não estão prontos, não estão preparados, ou que se propõem a fazer uma coisa, mas na verdade coloca uma coisa no currículo, ela não é fatídica, tal. Então acontece o desencontro dos dois lados. As empresas, em geral, elas vão ter uma preocupação com a saúde financeira dela, com ter a pessoa que é um investimento. Toda pessoa dentro da empresa é um investimento e nem todas elas têm condições ou tempo para investir naquela pessoa que está começando, certo? Isso acontece muito no mercado mesmo. Até eu nasci e cresci dentro da engenharia, mas eu também, da engenharia, do design, mas eu também fiz engenharia civil. E quando eu estava saindo do curso, eu fiquei pensando, e se eu abandonasse tudo e fosse investir agora só na engenharia? Acabei de me formar, eu tinha vantagem da idade, que né, as pessoas iam olhar e falar assim, esse cara deve ser experiente. Mas não, eu não tinha experiência nenhuma, então isso seria muito doloroso, tanto que eu não me arrisquei. Eu usei a engenharia para complementar minha capacidade como designer. Usei a ferramenta da engenharia para me validar como designer. Mas assim, não é uma regra absoluta. E quando eu digo isso, já quero fazer o gancho até para o convite que eu vou fazer. Não é uma regra absoluta. Existem sim empresas que elas têm condições de investir naquele talento que está começando, no primeiro emprego das pessoas e assim por diante. Não é uma garantia de que vai dar bom nem para um nem para outro. Eu não quero citar o exemplo de outras empresas citando o nome, mas existem empresas em Maringá que elas já estão até com um passo adiante. Elas já têm um bom programa de estágio vinculado a algumas instituições, elas têm um programa de treinamento, um programa de pré-work, que é quando você faz 2, 3 meses de um curso da própria empresa, para daí se qualificar e atuar na área. E eu digo assim, isso já existe há muito tempo para vários mercados, mas agora eu estou falando em específico para o do design digital ou do desenvolvimento de produto. Que também é mais ou menos o nosso caso. Não, a gente não tem um programa ainda totalmente estruturado para receber ou um treinamento prévio, remunerado, ou coisa do tipo, mas a Digimax também é um celeiro de oportunidades, sabe? Para primeiro emprego direcionado ou não, para quem tem uma pequenininha experiência em alguma coisa, seja no telemarketing, no atendimento, na parte comercial, ou no desenvolvimento de produto, no pós-vendas, né?
E aí eu estendo um convite, que antes, obviamente, eu conversei com o pessoal para me dar a permissão para isso. E eu queria falar com aqueles que tiverem interesse, pessoal que está procurando oportunidade de estágio, de primeiro emprego, para áreas distintas e entender o que a gente faz, que a gente trabalha como uma adtech, e aqui tem um setor comercial, um setor de prospecção de venda, um setor de vendas, tem um atendimento de pós-venda, tem um atendimento de front-end, tem um atendimento, front-desk, perdão, tem os anfitriões de marca, tem os embaixadores de marca, tem para o time de criação e desenvolvimento, e a gente está remanejando novas oportunidades, e isso vai acontecer para agora. Então, quem tiver o interesse e quiser procurar o Joner ou entrar em contato com a nossa... Eu vou mandar aqui no chat o nosso endereço. Tranquilo, David. Exato. E aí também a gente troca uma ideia, né? Eu envio para o professor André, que é coordenador, e ele manda para os grupos. Eu já fiz isso quando eu fui palestrante aqui também. Eu sempre busco talentos também nas a gente áreas. A gente está sempre buscando talentos, né? Tipo, eu não garanto que ninguém garante, na verdade, né? Tipo, tem muita gente que a primeira oportunidade de emprego não vai ser tão saudável, não vai ser tão produtiva assim, mas vai ser uma primeira oportunidade, né? E aqui tem sim. Tem bastante oportunidade legal aqui e em N outras empresas do setor em Maringá, e felizmente algumas delas estão se propondo a essa experimentação. Abertura para oportunidade para quem buscando talento nesses starters, assim. Pô, legal demais. O Murilo perguntou aqui se é só para Maringá, ou é presencial, ou se é híbrido, ou para as outras partes do país. Tem vaga para remoto também. Até hoje a gente tem uma parte do pessoal que trabalha na empresa trabalha remotamente. Depende de qual é o setor. Legal. E depende também do nível de proficiência do profissional, né? Para quem está começando é um pouco mais difícil remoto, porque a pessoa tem um contato muito restrito, né? Com os profissionais, com o ambiente, com os projetos, é um pouquinho mais difícil ainda. Exato. Eu falo que algumas ferramentas, assim, essas ferramentas online de reuniões, elas não foram preparadas para isso ainda. Né? Exato. Porque a pandemia catalisou esse uso dessa ferramenta, então eles tiveram que se virar nos 30 ali na interface, mas mesmo assim ainda tem um quê ali dessa usabilidade dessa ferramenta, né? Sim. De como você trabalhar com uma pessoa em fase de estágio, uma pessoa inicial, como ela vai ter essa interação com as pessoas, exatamente. Porque geralmente os profissionais que conseguem trabalhar remotamente são aqueles que já são mais proativos, assim, ele já tem um preparo mais robusto, tanto tecnicamente como da pessoa em si, né? Ela uma regra, uma proatividade, uma proficiência para atuação. Exato. Não, tranquilo. Mais algum apontamento da galera? Muito bom esse convite do David, acho que é interessante, né? Anotar os contatos aí. Depois eu converso com o David, né? Caso ele queira deixar algum contato ali de ou do pessoal de setor de pessoas ali, que né, tem algum contato mais próximo, algum e-mail, enfim, né, para enviar. Tem sim, na verdade eu que errei, que tem eu não lembro qual é o e-mail atual que tá certinho, eu sei quem é a pessoa, só não tenho mais ideia, daí eu te passo. Não, tranquilo. Não, beleza, nem encaminho para o professor André também, que ele tem contato com os grupos de todas as turmas ali, ele já pulveriza esse convite, que eu acho que é fundamental. E a ideia é isso mesmo, né? A gente fomentar nesse ciclo de conversas mesmo, trazer bons profissionais e falar da área e falar de mercado e falar de vaga, né? Isso que eu achei importante, né? De oportunidades, não vaga, né? Oportunidade, que eu acho que isso é interessante. Mas, galera, a gente está chegando ao nosso final aqui, foi incrível essa palestra, poxa, é impressionante, eu gosto sempre de trocar essas ideias, assim, é muito legal. E se alguém tem mais algum apontamento, alguma pergunta sobre a palestra, sobre
a oportunidade aí dentro da Digimax. Enfim, quem que fica à vontade aí. Tem mais alguma coisa? Acho que ninguém mais levantou a mão. Mas, David, você tem mais algum apontamento, alguma consideração sobre? Né? Na verdade, eu quero agradecer o convite, agradeço a todos que prestigiaram a minha fala, fico muito feliz. Eu não sou muito experiente nisso, então às vezes eu escorrego entre a postura do profissional e uma fala entre amigos, mas acho que isso também é bom. Sim, é ótimo. E assim, o que eu deixo é assim, eu já tô, parece que não pisquei e eu tô com 25 anos. Esse ano eu faço 25 anos de profissão. E olha, eu já tentei escorregar para cá, para lá, já tentei até ir para engenharia civil, mas parece que o design, depois que ele te pega, ele te agarra. Já tentei até ser dono de bar, boteco, boate, já tentei ser operário, caminhoneiro lá no Japão, mas volto para o design. E aí eu torço para que o mesmo aconteça com vocês, em todas as vertentes, né? Eu vi que tem pessoal de outros cursos, ADS e tal. Tá ali, mas tá aqui, tá muito próximo, né? Então eu torço pela prosperidade, desejo a todos vocês bastante sucesso nessa área. E desejo que vocês tenham resiliência e fé nesse mercado, porque assim, ele já foi muito mais imaturo, eu passei já por isso, o Júnior também provavelmente, ele já está vivendo uma fase muito mais próspera, o mercado tanto da criatividade como do projeto no Brasil, ele já está num momento muito melhor, e acreditem, a tendência é que ele fique ainda muito melhor. Investimento em tecnologia, em mercadologia, né, que as empresas elas estão se obrigando a evoluir, e essa evolução vai acontecer, e a gente não pode ser agente passivo dessa evolução, a gente tem que ser um agente ativo, nem que seja aquele que está ali contribuindo com o ranço, mas a gente tem sempre alguma coisa para contribuir para o mercado. Poxa, é isso aí. É muito isso mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Mercado aquecido, então ir para cima mesmo, igual o Bruno falou, para ir para cima mesmo, acho que isso é válido. Entender, conhecer e participar de conversas assim, igual essa, né? Em contato, né? Acho que é manter próximo bons profissionais como o David, isso é muito importante. E alastrar esse network. Né? Sem dúvida, David. Poxa, obrigado demais. Eu que é legal. agradeço. A gente vai se manter em contato. Agora eu tenho seu contato. Acho que a gente precisa a empresa precisa de um trabalho e mandar outra, sem dúvida. E a gente vai conversar assim como a gente conversa com todo mundo. Então, acho que é legal essa galera, né? Vocês terem o contato, enfim. Então, acho que isso é interessante. O pessoal está te agradecendo bastante aqui. Eu que agradeço. Poxa, obrigado mesmo. Pessoal, eu agradeço demais, né? Continuando as próximas, né? Amanhã vai ter mais palestras, seguem o cronograma ali certinho, né? Das próximas. E agradeço demais a todos que estiveram aqui, né? Como o Deide falou, obrigado mesmo, né? Por ouvir esses momentos. E quem tiver, né? Qualquer outro apontamento e situação, a gente pode conversar aí, né? De fato. Pamela, saudades da Pamela. Foi minha aluna, maravilhosa. Agora ela é minha estagiária. Minha estagiária não, ela é minha contratada. A estagiária é a Letícia. Olha que massa! Olha, arrasou! Tá aqui com a Poxa, gente. boas mãos. Pamela é incrível, cara. Que massa. Saudades dessa galera. Muito bom. Pessoal, obrigado demais. Valeu pela presença de vocês todos aí. E a gente se vê pelos corredores da faculdade ou pelos corredores de Maringá, né? Que massa. É muito bom isso. Obrigado demais, pessoal. Obrigadão, Valeu pessoal. mesmo. Até a próxima palestra aí amanhã, né? Se Deus quiser. Certeza. Obrigadão, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.